Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate. A partir de hoje e até outubro, em razão da lei eleitoral, não contaremos com a participação de vereadores, mas seguiremos discutindo assuntos relevantes para Porto Alegre. E o tema do programa de hoje é trânsito. Nos últimos 10 anos, o número de veículos cresceu 4 vezes mais que o número da população de Porto Alegre. Junto com o aumento da frota, também crescem as preocupações com a fluidez e principalmente com a segurança no trânsito. E esse é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui o gerente de fiscalização de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Tarcísio Casper, o coordenador da Operação Balada Segura e Viagem Segura do Departamento Estadual de Trânsito, Adelto Ror, e a especialista em segurança viária, Cristiane Nodari. Sejam bem-vindos. Então vamos começar falando do aumento da frota em Porto Alegre. Quantos carros a gente tem hoje em Porto Alegre, Tarcísio? Porto Alegre registra 720 mil veículos, né? Nós já estamos próximos a dois habitantes por veículo. Porque a população está em torno de 1,4 milhão. É, um pouquinho acima de 1,4 milhão e a nossa frota ela cresce, está crescendo, estamos com 720 mil veículos já em Porto Alegre. É uma frota considerável, né? A média nacional é quase 5, né? 5 habitantes por veículo. Claro que isso nas capitais e regiões metropolitanas fica parecido com Porto Alegre. Mas é uma frota considerável, né? E ela vem crescendo. O que preocupa é que ela está crescendo e claro que vai chegar um momento que existirá uma instabilidade, mas por enquanto a tendência é de subir bastante. E aí os problemas são os que a gente percebe, né? Os reflexos eles são claros e evidentes no nosso trânsito. E qual é o índice mais ou menos de crescimento e as previsões, as projeções para esse crescimento? O crescimento ele se mantém na média de 100 veículos dia. Né? Entrando nas ruas de Porto Alegre. Entrando nas ruas de Porto Alegre, 100 veículos dia registrados em Porto Alegre. A gente tem que também considerar que não é só o veículo de Porto Alegre, como nós temos várias cidades em torno, que depende de todo o comércio da capital. A frota circulante ela pode passar de 1 milhão, né, em Porto Alegre dia. Então nós temos 700 mil veículos, mais de 700 mil veículos da capital registrados aqui e mais uma frota oscilante que é a frota da região metropolitana. Essa frota ela é incrementada diariamente, não chega a 100 veículos, mas próximo disso, entre 90 e 100 veículos dia são veículos que entram na frota. A gente tem alguns veículos que saem também, né, mas a média ela se mantém e essa média ela não está diminuindo. Então a tendência é que nós temos alguns anos ainda de crescimento. Isso acompanha o crescimento no estado, Adelto? O crescimento ele é muito aproximado do Estado. No Estado, nos últimos anos, tem crescido a uma taxa de 7 a 8% ao ano, a nossa frota de veículos. De condutores novos habilitados, é numa faixa de 5 a 6% ao ano que tem acrescido também. Então, tudo isso vem contribuindo para a gente chegar nessa situação do trânsito hoje, com muita dificuldade, em que nós temos que começar a trabalhar mudanças de comportamento para que as pessoas comecem a ter mais paciência com os outros, porque começa a ficar cada vez menor o espaço a ser disputado pelos veículos, e aí para isso a gente tem que aumentar o nosso grau de paciência. O Adelto até colocou agora o número de pessoas, novas pessoas com habilitações, e quais os outros motivos para esse crescimento da frota? Acho que um dos maiores motivos é a situação econômica do país. O país vive uma situação boa, né? Economicamente as pessoas estão... A taxa de desemprego caiu muito, né? As pessoas, o poder aquisitivo cresceu bastante, os salários melhoraram muito. E, mal ou bem, um dos maiores desejos da população é a casa própria e depois vem o carro. Ou, ao contrário, muitas vezes, né? Vem o carro, né? E depois a casa própria. Muitas vezes as pessoas moram de aluguel, mas tem o seu carro próprio, pago, que é mais acessível. Que é mais acessível, é mais fácil de comprar e o tempo, se for financiar, o tempo de financiamento é menor. Esse é um dos motivos que levou a isso. O importante, eu acho que o que nós, como gestores públicos, temos que deixar bem claro e temos que ter claro, né, que para tentar reverter isso um pouco, né, nós temos que trabalhar em cima de questões voltadas ao transporte público. Nós temos que qualificar o transporte público. As pessoas têm que ser atraídas para o transporte. Não adianta eu botar um ônibus que não atenda a necessidade da população. Eu tenho que ir lá dentro, lá da vila, eu tenho que ir lá dentro, lá do condomínio, buscar essa pessoa e fazer com que ela consiga chegar no seu local de trabalho
tão confortável quanto está no seu veículo, ou mais confortável ainda. Tem que atrair ela para isso. E é isso que a prefeitura está tentando buscar, né? Através até onde foi lançado o escritório estadual do trem, na nova linha, que é um grande ganho, mas isso é a longo prazo, a gente não pode pensar nisso para agora. Então a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, que ainda é o transporte por ônibus, que a gente pode melhorar muito. O nosso é um dos melhores do Brasil, a gente pode qualificar ele bastante. O transporte seletivo por lotação é o melhor do Brasil, a gente pode melhorar ele também para tentar atrair esse público para o transporte público. Não que ele deixe de ter carro, ele vai ter o carro dele para viajar, para passear, para fazer as necessidades de deslocamento, mas que o dia a dia dele, principalmente o deslocamento para o trabalho e para casa, seja feito em transporte público. Tentar atrair o maior número possível de pessoas para aliviar um pouco o nosso sistema viário. E também o transportes alternativos, como é que fica essa questão, como é que vocês estimulam também o uso de transportes alternativos? O município ele está com o plano cicloviário pronto, são mais de 400 quilômetros, o plano está pronto, já se percebe algumas obras, como a da Ipiranga, a Icaraí. É uma das formas de atrair as pessoas, né, que os pequenos deslocamentos, ou até um deslocamento médio, ele possa ser feito também através da bicicleta, né, estimular que as pessoas usem a bicicleta, o andar a pé. Hoje as pessoas usam ônibus para andar 2 quadras, 3 quadras, chega a ser quase absurdo, quer dizer, tem coisas que as pessoas podem, eu digo carro, não ônibus, usa o carro para ir na quadra de casa comprar pão. Então estimular o transporte por bicicleta é uma das alternativas que pode ser utilizada. E Cristine, qual a relação entre esse aumento da frota com a segurança no trânsito? Pois é, a questão da segurança, ela tem algumas particularidades, né? Em redes muito congestionadas, os acidentes acontecem, mas são um pouco graves, né? E tendem a ser menos graves. O que também não nos deixa felizes, porque os acidentes acontecem e a gente não quer que eles aconteçam, né? Os acidentes, a gente percebe que os acidentes em Porto Alegre, em padrão de cidades, os acidentes graves acontecem na madrugada e finais de semana. Recentemente a IPTC até divulgou, né? O sábado, aparecendo muito forte, que tudo relacionado a menos pessoas na via, menos carros na via, permitindo velocidades altas e o consumo de bebida, né? Nesse sentido, essa relação que a segurança tem com esse aumento de carros na via. O Tarcísio ele colocou muito bem essa questão do carro, que assim, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara. Ninguém aqui pensa assim, não é para ter mais carro. As pessoas, a gente vê com muito bons olhos que as pessoas tenham condições de ter um bem que vai lhe dar conforto. A questão é o uso que a gente faz do carro, né? É natural que a população que aumente, um país crescendo, aumente a condição das pessoas terem o veículo. Mas a gente não precisa usar o veículo todos os dias, e nem para todos os deslocamentos, né? A gente não tem ainda o conceito assim muito dentro da gente de economizar deslocamento. A gente economiza água, a gente economiza luz, né? Em casa os filhos apagam a luz, mas a gente não planeja assim, hoje eu vou sair de carro e eu vou naquela loja comprar alguma coisa, vou pagar uma conta, vou visitar alguém que eu tenho que visitar, e amanhã eu não vou fazer deslocamentos daí. Esse uso racional do sistema viário, ele é tão real quanto o uso racional da água, o racional de qualquer outro recurso finito. E a gente tem que enxergar deslocamento como um recurso finito também. Porque muitas vezes as pessoas veem o carro como possibilidade de sair a qualquer momento. Exatamente. E para qualquer lugar. Eu tendo carro, eu tenho essa liberdade de vir, tem a liberdade de vir, claro. Mas o que a gente vê é essa situação que a gente está vendo, né? A rede congestionada em grande parte de horas do dia, né? Antes a gente tinha muito restrito a picos, agora já não. E isso vai promover uma mudança de comportamento, né? Como estava comentando, que primeiro tem que ser estimulada pelos órgãos, eu acho, como está sendo. E vai ser sentido a necessidade das pessoas. As pessoas vão sentir a necessidade de fazer essa mudança, né, naturalmente. Porque vai começar a ficar muito pouco confortável estar no carro, na rua. Essa sexta-feira, quinta-feira, eu vi dia 14 desse mês, né, eu vi na escola, num muro de uma escola, uma grande escola da cidade, escrito: você não está no congestionamento, preso no congestionamento, você é o congestionamento. E eu acho que essa mudança de visão, porque parece assim que os outros estão incomodando a gente, né? E cada vez que a gente vai para o trânsito de carro, a gente causa uma impedância, a gente causa um incômodo. E isso que a gente tem que negociar com o comportamento da família mesmo, com o comportamento de cada um.
E, na verdade, isso é uma educação, um princípio básico para a educação no trânsito, Exatamente. né? Não são somente os outros que atrapalham, eu também tenho que atrapalho. fazer minha É que parte. muito hoje a população ela tem isso, é um problema do poder público, não é um problema meu. Eu não faço parte desse problema. Quer dizer, na verdade, eu estou criando o problema, mas quem tem que resolver esse problema é o poder público. O poder público quem é? Somos nós. E cada um é ator do Desse poder, condicionamento. cada um faz, tem culpa nesse. Se a gente parar em qualquer esquina de Porto Alegre no final da tarde, 6 horas da tarde, pegarmos 100 veículos, a gente vai ver que desses 100, 70 veículos tem uma pessoa dentro. Quer dizer, está ocupando um espaço enorme no espaço público, ocupando o espaço público, e poderia estar dividindo aquele carro com um amigo, poderia Sistema estar... de caronas também é uma carona. saída. Muitas vezes as pessoas saem do mesmo condomínio, vão trabalhar na mesma empresa e cada um sai com o seu carro. Ou pior, a mesma família faz o mesmo deslocamento para a mesma região da cidade com carros diferentes. E também antes tu falava, a gente estava falando sobre transportes alternativos, tu falaste das ciclovias. Muitas vezes acredito que as pessoas têm medo de utilizar a bicicleta como um meio alternativo, até por questão de segurança, de será que o carro vai me respeitar, porque com certeza o ciclista está mais frágil. Como é que é essa relação no trânsito, assim? Como é que os ciclistas podem ser encorajados para se sentirem seguros no trânsito? Então, tanto a segurança como a motocicleta, como o pedestre, eles são os usuários vulneráveis do sistema, né? Lógico, eles são seu próprio para-choque, eles são seu próprio... E isso realmente torna mais perigoso um acidente para essas categorias do que para as demais. Então, é muito importante essas pessoas, já que elas vão ser as vítimas, elas terem um comportamento, tem que se cuidar bastante. E eu acho muito importante que essas pessoas vão para o sistema também. Porque o ciclista tomando posse do seu espaço é que o motorista vai respeitar ele. Lógico, o Detran tem muitas iniciativas nesse respeito. A PTC tem muitas iniciativas a respeito assim, de um cuidar do outro, né? Isso é fundamental e eu acho que o órgão gestor está atuando e vai cada vez atuar mais, está buscando, né, formas. Mas a gente tem que se colocar ali no sistema para as pessoas perceberem que a gente existe como ciclista, como motociclista, como pedestre, e daí para as relações irem melhorando, né? Irem o respeito se formando. Assim. A gente está falando muito aqui de acidentes dentro da cidade. Qual a diferença dos acidentes nas vias urbanas e nas estradas? Em geral, e aí tem alguns mitos e algumas discussões em todos os fóruns de trânsito, nós poderíamos dizer que 100% dos acidentes são provocados pelas pessoas. Daí, aí alguns acidentes que são efetivamente acidentes e não provocados diretamente, eles são provocados também pela ação ou deixar de executar uma ação, que é consertar o veículo, ter garantia de que ele está seguro. Mas a grande maioria, ela faz parte do comportamento, ou por não respeitar uma regra, ou por entender a pessoa que ela é uma regra. E aí, na verdade, já foi muito bem abordada aqui, a questão comportamental, ela está diretamente ligada. Para o ciclista ter segurança, o condutor do veículo precisa também passar a respeitar os outros, para que os outros passem a se sentir seguros. Então, há uma troca, há uma necessária troca de espaços para cada um ocupar dentro do seu determinado momento, sempre respeitando o outro. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, campanhas de orientação elas vão ser difíceis. Há uma necessidade que as pessoas se conscientizem de que é necessário eu mudar, não esperar que o outro mude. Primeiro eu vou mudar, e aí eu mudando eu espero que o outro vá mudar. E aí ele vai com certeza mudar mais rapidamente do que se eu esperar. Não, eu vou ser o último a mudar. E a regra hoje, até hoje, ou talvez ainda há algum tempo a gente vá levar isso, é essa regra que está valendo no trânsito. Não, ele não está fazendo, eu também não preciso fazer. Não, eu não preciso. Se o outro pode fazer errado, eu também vou cumprir. E aí a gente usa a regra dos políticos. Todo político rouba, eu também vou roubar um pouco. Então é a mesma regra, não. Se os outros podem fazer, eu faço. E na verdade nós temos que começar a estimular a ação do outro lado. Não, e aí tem as campanhas aquela... Gentileza gera gentileza. Maravilhosa campanha. Só que eu já vi carro com esse adesivo cortando a frente dos outros e brigando, apontando o dedo. Não basta só ter o adesivo no carro. A regra, ela é exatamente essa. E a gente tem uma dificuldade. Na verdade, a dificuldade que mais se espelha é a de que, quando a pessoa entra no carro, ela faz do carro uma extensão da sua casa.
E isso não pode acontecer. Ela tem que sair de dentro de casa. Quando ela sai de casa para pegar um ônibus, ela sai de casa. Ela não está em casa. Quando ela sai de carro, ela continua dentro de casa. Ou seja, querendo estabelecer a regra da casa dela para a rua. Isso não funciona. O Código de Trânsito brasileiro, a legislação de trânsito, as regras de funcionamento do trânsito, elas são universais. Para que todos conheçam. Se eu resolver estabelecer a regra de funcionamento da minha casa na rua, quem é que vai saber como é que funciona? Ninguém vai saber. No máximo a minha família, e nem sempre toda a família sabe da regra que eu estipulo dentro da minha casa. Então, e aí essa noção as pessoas têm que ter, e a partir disso a gente começar a fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento dentro do trânsito. Eu acho que isso é o que vai influenciar. E aí tu apontaste muito bem. Na cidade, por conta desse trânsito mais travado, os acidentes são menos graves. E as vítimas fatais, elas ocorrem justamente nos períodos de noite e madrugada, quando a via está vazia. É que quando as pessoas acham, e aí a regra de trânsito, ela tem que ser cumprida, porque foi feito um estudo, foi feito um planejamento de circulação naquela via. E ela definiu aquelas regras, que é para quê? Para a segurança das pessoas. Inclusive dessa que está no veículo, mas em especial dos mais vulneráveis, do pedestre, do ciclista e do motociclista. Então, essas condições todas a gente tem que observar. Muitas vezes a gente faz uma análise empírica de uma determinada situação, não levando em conta que para aquela situação no trânsito lá, foi efetuado um estudo, um planejamento de pessoas que levaram dias, meses, às vezes até anos, para efetivar um planejamento seguro naquela rodovia ou naquela avenida da cidade. Então, não é simples as questões. Então, isso é importante a gente destacar, que para a segurança no trânsito tem que ter isso. Esse respeito ele é fundamental e para que a gente comece a mudar o comportamento. E isso, com certeza, vai trazer benefícios no trânsito. Eu acho que a gente já vem percebendo isso. Porto Alegre está menos violenta à noite no trânsito. Ainda tem problemas, ela conseguiu já dar uma dinâmica diferente. Então, no Estado, já começamos a mudar o comportamento. No ano passado, nós conseguimos reduzir no Estado quase 7% o número de vítimas pelos trabalhos conjuntos executados. Então, o poder público vem fazendo a parte dele, mas sozinho ele não vai funcionar. Então, a sociedade civil organizada também participa com ações, mas a consciência das pessoas é que vai fazer com que a eficiência do poder público se traduza em resultados positivos no trânsito. Então, isso é fundamental para que a gente siga reduzindo o número de mortes no trânsito e atinja a meta lá proposta pela década, que é reduzir pela metade o número de mortes nos próximos 10 anos. Então, é fundamental a participação do cidadão nisso. Com certeza, porque eles que fazem o trânsito, né? Exato. E quais são os horários e dias de maior ocorrência de trânsito em Porto Alegre? É mais para o final da semana, né? Na verdade, sim, a gente tem o número de acidentes no total, ele é bem estável. A gente tem distribuído em torno de 14% a 17% de acidentes durante a semana, no final de semana baixa um pouco. A questão é a violência desse acidente. O acidente, ele no final, durante a noite, no final de semana, normalmente ele é mais violento, né, porque a gente tem vias mais livres, a gente tem pessoas que não estão acostumadas tanto a dirigir, que acabam utilizando o veículo no final de semana, tem excesso de velocidade. A questão das vias mais livres justamente permite o excesso de velocidade? Excesso de velocidade, muitas vezes passar o sinal vermelho, que ela acha que tem o campo de visão e consegue chegar ao outro lado do cruzamento e não está vendo na verdade, tem algum obstáculo que está atrapalhando e ela não vê. A sensação de que não está sendo fiscalizada, porque a gente diminui a fiscalização durante a noite, então a pessoa não enxerga tanto o poder público na rua, ela acaba achando que está livre. Então são várias situações. Então, na verdade, o número de acidentes ele é bem estável, distribuído durante os dias da semana, baixando um pouco até no final de semana. Mas a violência, o número de vítimas, ele aumenta no final de semana e aumenta durante a noite, pela gravidade. E há uma diferença, assim, que os acidentes do dia, os acidentes graves durante o dia, eles são normalmente atropelamentos, né? Ou em corredor de ônibus, ou na própria via, muitos por ônibus. Muitos acidentes com moto durante o dia, porque a moto tem aquela questão de poder passar entre veículos e acaba atropelando o pedestre. Muitas vezes vai costurando. Ou passar entre veículos e uma encostada num espelho já desequilibra, o motociclista ele cai. Quer dizer, Porto Alegre, o exemplo de Porto Alegre, nós temos hoje, entre motociclistas fatais, com vítimas de acidentes de morte, e pedestres, eles somam mais de 80% das vítimas. Quer dizer, as pessoas
elas morrem na moto ou são atropeladas. Então, e esses índices são altos, o atropelamento, acidente de moto mais durante o dia e o acidente violento com o veículo durante a noite. Em reunião, até aqui na Câmara Municipal, o presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, informava esses dados e, inclusive, afirmou que esse ano a IPTC focaria tanto no pedestre e no motociclista, na segurança deles. Nós já estamos focando desde o ano passado e isso já surtiu efeito. A gente já conseguiu reduzir. Foi a única capital do Brasil que conseguiu reduzir acidentes com motos no primeiro quadrimestre desse ano. A gente conseguiu, foi feito um trabalho em Brasília e a única que apresentou resultados positivos foi Porto Alegre, porque a gente começou a trabalhar com o sindicato. O Detran é parceiro nisso, a questão das autoescolas, trabalhando nas autoescolas para tentar construir uma cultura nesse motociclista que ele é muito vulnerável, que ele tem que ter muito mais cuidado com a pessoa que está dentro de um veículo. Nós intensificamos nossas ações de fiscalização em cima das motos. Nossa meta, objetivo é, todas as nossas operações, abordar metade das abordagens tem que ser em cima do motociclista, porque o motociclista, tu vai acabar verificando as situações de segurança da moto. Um pneu careca pode causar um deslizamento, que pode causar um acidente. Um condutor não habilitado, por incrível que pareça, a nossa fiscalização é bem rígida, e mesmo assim a gente pega, não tem uma blitz que a gente não pegue um motociclista que não seja habilitado, ou um condutor de um carro. Ainda tem muita gente que ainda arrisca andar sem habilitação na rua. Que é um perigo, né? No estado, 25% dos motociclistas mortos são não habilitados. Não habilitados, quer dizer, é um absurdo. Esse trabalho de fiscalização intensa e trabalho do Detran junto às autoescolas e também o próprio Balada Segura, a gente tem metas ali de abordagem de tantos motociclistas e tantos taxistas e tantos, porque são os atores, segmentos que a gente consegue identificar. O motociclista porque está sempre se envolvendo em acidente, a gente quer salvar essa vida, a gente quer tentar trazer... Na verdade é para o bem, muitas vezes as pessoas veem a blitz como... O táxi a gente aborda por quê? Porque a gente faz a campanha do que a pessoa não vai, se ela vai beber, não vai de carro, vai de táxi. Então eu também tenho que fiscalizar esse segmento, porque eu tenho que garantir que ele vai pegar um condutor de táxi e tá melhor, está em condições, né? Então a gente aborda táxi também na blitz. Então a gente tem focado o pedestre em campanhas educativas e o ciclista em campanhas educativas, mas também tem fiscalizado e bastante, justamente para tentar reduzir. E tanto é que a fiscalização e a educação tem dado resultados que a gente conseguiu reduzir já nesses primeiros 4 meses em quase 40% o número de vítimas fatais nas motos em Porto Alegre. Na soma total, nós estamos atingindo a nossa meta para daqui 10 anos, que são quase 50% já. A gente está conseguindo fazer uma redução nas mortes. Claro que ainda é cedo, o ano ainda recém está iniciando, a gente não chegou não terminou ainda o primeiro... Mas foi uma boa arrancada. Mas foi uma ótima arrancada e a gente está muito satisfeito com esse resultado. Então, a gente vai continuar trabalhando e implementando operações e trabalhos educativos. Certo. Nós vamos a um breve intervalo e logo, logo voltamos com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre trânsito. Fique com a gente. As lâmpadas incandescentes foram as primeiras a surgirem e a se popularizarem no uso doméstico e comercial. Atualmente, estima-se que sejam responsáveis por 80% da iluminação residencial no país, onde são consumidas anualmente cerca de 300 milhões de lâmpadas comuns. Apesar de ainda apresentar maior durabilidade em ambientes onde se acende e apaga com frequência, o rendimento deste tipo de lâmpada é mínimo. Apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em energia, sendo os outros 95% transformados em calor. Muitos países da Europa já aboliram o uso de lâmpadas incandescentes. No Brasil, a expectativa é que até 2016 este tipo de iluminação seja descartado. Aos poucos, as lâmpadas incandescentes estão sendo substituídas por lâmpadas mais econômicas, como as lâmpadas de LED e as fluorescentes compactas. As lâmpadas fluorescentes compactas consomem 80% menos energia, produzem 80% menos de gás carbônico e possuem durabilidade até 15 vezes superior do que as lâmpadas comuns. Já as lâmpadas de LED apresentam economia de até 90% e longevidade de 25 anos. O investimento inicial nestes tipos de iluminação costuma ser maior.
mas é facilmente revertido através da economia no consumo de energia e reposição das lâmpadas, já que a durabilidade das lâmpadas econômicas é bem maior. Além da troca das lâmpadas, outra atitude para a economia da energia está diretamente relacionada à conscientização. O princípio básico é simples: se não estiver usando, desligue. Cuide para sempre apagar as luzes quando sair de um ambiente. No caso de aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo utilizados, tire o plugue da tomada. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos consomem energia e podem encarecer a conta de luz em até 20%. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando sobre segurança no trânsito. E o Adelto é coordenador das operações Balada e Viagem Segura. A Balada Segura iniciou em fevereiro de 2011, certo? Isso, ela iniciou com um projeto piloto em Porto Alegre, Brigada Militar, Detran, EPTC e Polícia Civil, depois de uma viagem que foi feita inclusive com a presença do vice-governador no Rio de Janeiro, para ver como é que funcionava o projeto Lei Seca no Rio de Janeiro, montou-se o projeto Balada Segura em Porto Alegre, que é uma ação voltada para fiscalização e educação no trânsito, em especial o combate à alcoolemia no trânsito, que é um dos fatores que potencializa o risco de acidentes. E o foco é na balada, até aquele horário da madrugada que a gente conversava no primeiro bloco, que é quando acontecem os acidentes mais graves. E aí o objetivo dele é exatamente isso, é combater a alcoolemia, em especial aos jovens de 18 a 29 anos. 18 a 24 anos é o maior percentual de mortes no trânsito que nós temos. Ele perdeu em 2011 para os idosos em atropelamentos, que o Tarcísio comentou agora há pouco. Mas de 18 a 29 são as vítimas, que aí o percentual de mortes é de 18 a 24 e de vítimas no trânsito é de 18 a 29, o maior percentual. Então ele acaba aumentando um pouco. Então esse é o foco, em especial nos finais de semana e à noite. Então justamente nos horários que o Tarcísio pontuou, essa questão da alcoolemia é um fator que tem potencializado os acidentes por conta já dos elementos que o Tarcísio colocou, que é o excesso de velocidade, a via vazia e a ingestão da bebida alcoólica, que as pessoas acabam achando que estão em mais segurança, não tem fiscalização, então a gente pode tomar conta da cidade e fazer o que a gente acha que entende. E como é que atua o Balada Segura? Quais são as ações desse projeto? O importante da ação é que ele procurou integrar as ações. A Brigada Militar, a EPTC, o Detran, a Polícia Civil, cada um fazendo a sua ação de forma conjugada. E dentro disso também estabelecer uma relação de educação para o trânsito. Então, na verdade, o que nós estamos criando no processo? Para isso, nós trabalhamos uma conscientização para o trânsito seguro. Essa parte de educação, junto com a fiscalização, é importante exatamente para que a gente comece a mudar o comportamento. E aí, na verdade, um dos mitos que a gente tem discutido sempre, e aí eu tenho dito, toda ação, toda blitz de fiscalização lá que o Tarcísio organiza com a equipe dele, ela não é
uma blitz punitiva? Ela está apenas cobrando a regra do trânsito para que ele seja seguro. Então, na verdade, as pessoas têm que entender que quando há um controle, uma fiscalização do poder público, é para a segurança das pessoas, não é para penalizar, para punir. Só que o agente público, ele só pode fazer o que está na lei. A lei está prevendo a sanção, o agente vai aplicar aquela sanção. Mas, no fundo, o resultado do trabalho é para a segurança das pessoas, é na defesa da vida. Quando o cidadão avisa que vai ter, avisa outro colega, outro amigo que vai ter, tem uma blitz adiante, ele pode estar descartando a chance dessa pessoa alcoolizada ser tirada do sistema, e essa mesma pessoa pode vir a colidir com ele mesmo lá adiante, com um parente dele. Então a gente não tem essa noção, né? A gente faz uma rede de proteção contra a blitz, e essa rede de proteção é contra a segurança da gente mesmo, porque a gente pode ser vítima da pessoa que não devia estar dirigindo, que está. Né? Essa questão é muito importante. É importante ressaltar que mais de 94%, 95% dos condutores abordados estão corretos. Eles não beberam, eles não têm nenhum problema de documentação. Só perderam um tempinho e já vão eles estão sendo protegidos pelo sistema. Quer dizer, eu tenho 5%, 4% daqueles condutores que têm algum problema que pode causar um risco, um potencial. Ele é um risco potencial, pode ocorrer um acidente ali na frente. Quer dizer, a população ela tem que estar atenta a isso. Quando eu estou avisando com o sinal de luz que é proibido, estou avisando lá na frente que tem uma barreira, estou avisando... O torpedo, pior ainda, o torpedo, que agora virou moda avisar, avisando onde está a blitz. Eu posso estar expondo um familiar meu, um amigo meu, um acidente. Né? Quer dizer, eu tenho 95% das pessoas que cumprem a regra. É alto. Quer dizer, a blitz ela é para proteger 95% da população da ação de 5%. As pessoas têm que ter essa consciência. E dessa pequena parcela, quais são os maiores problemas com essas pessoas? O Balada Segura, como o foco dele, ele é voltado para a alcoolemia, então a gente percebe muito a questão da embriaguez, mas no geral, nossa fiscalização, a gente fez no mês passado em torno de 110 operações, somando o Balada Segura, a IPTC realizou. Nós tivemos, assim, no Balada Segura, é claro que a alcoolemia, veículos com licenciamento em aberto, veículos com um estado de conservação, pneu careca, sem extintor, vários problemas de segurança. Falta de habilitação. A habilitação, que é um dos maiores problemas que a gente tem, que a pessoa, por mais que ela tenha aprendido a dirigir lá com o avô, com o pai, lá no interior do estado, lá na beira da praia, né? É diferente tu dirigir no trânsito, é diferente tu dirigir numa Júlio de Castilhos, às 6 horas da tarde, numa Castelo Branco de Porto Alegre, pegar uma rodovia. Quer dizer, a pessoa ela tem que passar pela qualificação na autoescola. Toda a parte teórica que a gente aprende na autoescola, como respeitar as pessoas têm dúvidas hoje ainda de como é que elas estacionam o carro delas, se elas estacionam antes da placa ou depois da placa. É uma coisa banal, mas as pessoas não sabem. Primária. Quer dizer, eu tenho um precipício na minha frente e o poder público vai sinalizar, ele vai sinalizar depois do precipício? Vai ser antes, não depois. Então são coisas que, se a pessoa passasse numa autoescola e realmente fosse lá para aprender, ela não teria essas dúvidas. Com certeza. Não, e aí a própria regra da blitz, eu queria só destacar, um dos itens que é abordado, inclusive no Balada Segura, a diferença do Rio de Janeiro especial na operação da blitz em si. No Rio de Janeiro, eles focam exclusivamente na alcoolemia. Nós aqui estabelecemos um regramento diferente, até foi discutido entre todos os órgãos, e nós definimos isso como importante para mudar o comportamento efetivamente. Nós iríamos fazer algumas questões a mais. Então, a sinalização elétrica, a documentação do veículo, a habilitação do condutor, ela é verificada, o pneu careca também é verificado. É um pouco mais amplo esse caso. Ele é um pouco mais amplo exatamente para mostrar, porque nós estamos focando na segurança. Então, para nós focarmos na segurança, a gente vai acabar olhando alguns itens a mais. E aí, buscando o que o Tarcísio estava colocando, as pessoas reclamam quando é autuado porque o pisca não está funcionando. E olha, essa autuação salva uma vida. Porque o condutor sabe para onde é que ele vai, se não estiver funcionando o pisca. Agora, o pedestre que vai tentar atravessar o cruzamento, os outros condutores não sabem para onde é que a pessoa vai. O ciclista não sabe para onde é que vai. E aí a regra do trânsito é o quê? Fazer uso antecipado da indicação do que tu vai fazer. Claro. Então o condutor tem que indicar para os outros o que eu vou fazer. Por isso que nós não podemos estabelecer a nossa regra dentro de casa. A lógica de não valer a nossa regra dentro de casa é a regra da rua, e eu tenho que avisar os outros o que eu vou fazer.
Não é um jogo de futebol que eu não vou avisar o zagueiro que eu vou driblar ele para o lado direito. Sim, não é uma competição. Não estamos competindo, nós estamos dividindo o mesmo espaço e todos temos que chegar no outro lado vivos. Essa é a regra. Então, este é o regramento e por isso o cuidado que nós temos com isso. E a questão da alcoolemia até, que é o principal foco de combate do Balada Segura, as pessoas ainda têm muito essa mentalidade de bebi só um pouquinho, eu ainda estou habilitado a dirigir, ou até às vezes dirijo melhor alcoolizado porque presto mais atenção? Não, algumas pessoas ainda comentam isso, mas o comportamento já tem mudado. Em Porto Alegre, nós temos percebido uma mudança já bastante significativa, em especial dentro das blitzes. Mas na roda de amigos eu tenho recebido muitos comentários assim das pessoas já terem mudado o comportamento. E na blitz, uma coisa que nós observamos, muita mulher conduzindo o veículo e o homem sentado do lado. Porque ele talvez beba e ela não... Acontecia isso. No início do Balada Segura em Porto Alegre, na segunda fase, acontecia exatamente o inverso. O homem tinha bebido, estava dirigindo e a mulher sentada do lado não tinha bebido. Ela pegava o carro para levar para casa. Hoje inverteu isso. A mulher já está vindo na direção do veículo. Então, isso há indicação de que a mudança de comportamento ela já está ocorrendo. Não é com todo mundo, tanto é que a gente ainda tem autuado. Na blitz de ontem de noite, 14 foram autuados, de 99 abordados. Então nós chegamos, 86% passaram bem na blitz, dos que nós, 87% passaram bem na blitz, na questão alcoolemia. O percentual que nós temos do início do Balada Segura, que nós chegamos em 88%, que era a regra. E aí ele tem variação por dia, tem dias que a gente pega mais, outros pega menos. Então, e isso tem uma regra do dia, final de semana? Não tem regra, é aleatório, não tem como a gente estabelecer uma regra. Nem o local, muitas vezes. Nem o dia, nem o local. Nós às vezes repetimos o local, Não. Ela não tem uma variação. Então nós normalmente trabalhamos ou com uma semana, ou 2 semanas, ou no máximo um mês, para estratificar alguma coisa e tendência. Mas a tendência é que já está ocorrendo uma redução no índice de pessoas alcoolizadas. Ou seja, no início nós tínhamos 88% que passavam na Blitz e realizavam o teste de etilômetro. Hoje esse índice está no geral, e aí a média de todo o estado, todas as cidades, não só Porto Alegre, é 92%. Na praia era 95%, para vocês terem ideia, de 5 mil condutores abordados na praia. Então isso muda muito, e na praia nós achávamos que a gente ia pegar um índice muito maior, e para nossa surpresa foi menor. Foi menor, mas surpresa boa. Não, uma surpresa boa, mas na praia as pessoas saíam para beber perto da sua casa, elas saíam a pé. Então tinha essa alternativa, e as pessoas passavam a usar essa alternativa porque elas estavam de férias, então não tinha tempo, não precisa chegar cedo, não vou trabalhar amanhã, eu estou me sentindo à vontade. Então essa regra tem funcionado exatamente para isso. E Cristine, os impactos da bebida no trânsito, na segurança. Pois então, uma coisa que me fez pensar, né, ouvindo as colocações, é a questão desse comportamento de eu poder dirigir bêbado, né, que eu consegui lidar com isso. Na definição gráfica de acidentes fica muito claro por que muitas pessoas realmente tiveram a experiência de dirigir, tem algumas pessoas que tiveram a experiência de dirigir com algum índice de álcool e não se envolver em acidente. E elas tiveram, na verdade, foi sorte, né? Olhando no gráfico, então, que a gente vê que o desempenho do motorista, quando ele bebe, cai. Então, o desempenho oscila o tempo inteiro que a gente está dirigindo, né? Quando bebe, claramente ele cai. Até por outros fatores. Por outros fatores, a falta de atenção, o próprio rádio, celular tocando, várias questões, né? Distração, sono, né? E tá aí, isso representa uns vales no gráfico, né? Por outro lado, quando a gente está andando, a gente vai andando por um sistema que é variável também. As ruas têm pavimento diferente, tem interseções, tem rua que tem menos interseção. E então isso também faz com que o sistema exija da gente condições variáveis. E se acontece do sistema estar num pico de solicitação da gente, no momento que a gente está com um vale de desempenho, pela bebida, por exemplo, aí acontece o acidente. Então, essa pessoa que dirigiu sob efeito do álcool e não se acidentou, é porque ela estava num vale, ela estava desempenhando mal, só que ela teve muita sorte do sistema não exigir dela. Não passou nenhum carro no cruzamento que ela deve ter furado o sinal,
ela não pegou chuva, daí não precisou frear mais rápido, porque o pavimento não ia aderir. Então, ela teve realmente sorte nesse momento. E a gente tem, às vezes, essa sorte. Então, a gente tem que ver que... pode contar exatamente, com ela. Aproveita que já teve, né? E agora se comporta diferente para não precisar contar com ela, né? E é isso, a segurança é isso. A gente tem que botar camadas de segurança. A gente tem que estar dirigindo direitinho, não pode beber. Tem que usar o cinto, caso aconteça, porque alguém pode bater em ti. Por dentro tem que ter airbag, né? O pneu tem que estar bom, porque a gente tem que estar precavido com todas as barreiras para evitar que o acidente aconteça, né? A ideia é não acontecer. Se aconteceu, eu tenho o cinto, né? E assim por diante. Até esses mecanismos existem para serem usados, né? E o Viagem Segura, como é que ele funciona? Ele é diferente do Balada Segura, né? Qual é o foco dele? Não, a dinâmica, a proposta dele é muito idêntica ao Balada Segura, é a integração do trabalho das blitz realizados, só que ele foca nas rodovias durante os feriados. Então o Detran ele pontuou 19 pontos críticos onde ocorreu o maior número de acidentes com vítimas nos últimos 5 anos, de 2007 a 2011. E aí, com base nisso, nós montamos uma estratégia de elaborar para que as equipes tivessem uma fiscalização mais intensificada nestes pontos críticos e nas regiões próximas desses pontos críticos, e que mantivesse a fiscalização também atuando da forma que ela atuava normalmente nos demais pontos. Isso deu um resultado muito positivo, porque nos pontos críticos nós tivemos, já agora com 8 edições do Viagem Segura, somente 2 mortes durante essas 5 operações que iniciaram lá em novembro do ano passado. Nos dias do Viagem Segura. Nos outros dias, continuaram ocorrendo as mortes, mais ou menos dentro da mesma regra. Mas nos dias das operações não ocorriam. Aí o que acontecia? No final de semana que nós tínhamos Viagem Segura, nós com 4, 5 dias, a gente mantinha 12, 13, 15, 18 mortes no estado. Aí chegava o final de semana seguinte, que era só sábado e domingo. No sábado e no domingo morriam 14 e 15. Era praticamente o mesmo número. Já agora, a partir de abril e maio, nós conseguimos reduzir esse número, inclusive nos outros finais de semana. E isso já é reflexo do comportamento, até porque nas 2 últimas edições do Viagem Segura, o que nós fizemos? Nós conseguimos uma redução maior quando nós intensificamos a fiscalização à noite. Então nós fizemos várias operações maiores durante a madrugada, que foi o que nós fizemos em Porto Alegre, em várias operações. Porto Alegre integrada dentro do Viagem Segura, montávamos a blitz do Balada Segura num lugar e mais 2 blitz do Balada Segura em outros 2 pontos de Porto Alegre. Então, esse trabalho integrado, daí no horário diferenciado, procurando atacar o local e a fonte do acidente com vítima. Então, isso que nós temos que fazer. O poder público tem que trabalhar com isso. E aí o diferencial que nós temos, por exemplo, no Balada Segura, nós registramos todos os dados para estratificar o perfil dos condutores, saber quem é que nós estamos abordando, onde é que nós estamos abordando e quais os problemas. Da mesma forma, os locais dos acidentes, o porquê dos acidentes, estudar eles. E aí a gente pode, inclusive, entrar num outro tema que a nossa amiga ali falou agora há pouco, e aí vou passar para ela destacar, é para estudar o porquê que estão ocorrendo os acidentes lá. É só o comportamento do motorista? Eu digo que não é só do motorista, é o comportamento do homem, que aí pode ter outras ações que ou foram mal executadas ou deixaram de ser feitas que podem provocar um acidente. Então são vários fatores conjugados que provocam os acidentes. Eu vou passar para ela, que ela fez uma fala muito bem feita antes para... No nosso intervalo, por favor, intervalo. Eu agradeço. Então a questão assim, muito importante, no acidente ele tem 3 pilares muito importantes, que é o veículo, né, que a gente comentou, o veículo tem que estar ok. O homem, que é o principal responsável, né, no caso o condutor, nas decisões que ele toma, e a via, que daí é a questão de engenharia. Então, realmente, o comportamento, ele faz com que muitos acidentes sejam evitados. Mas a engenharia pode dar uma ajuda nisso, né? Então, por exemplo, a questão de atropelamento. Travessias iluminadas durante a noite reduz muito, porque a gente melhora muito a visibilidade do motorista em relação à pessoa que está atravessando. Então, a engenharia, né, colocar uma lâmpada é simples, mas é questão de engenharia. Em rodovias, né, tem uma série de ações, né, uma ação assim, que é legal de usar, aquelas marcas que a gente faz na divisória, né, o pontilhadinho aquele, tracejado,
a distância entre os tracejados, eles nos dão, exatamente, o afastamento, nos dão uma sensação da velocidade que a gente está, né? Tu vai estar passando, fica passando rapidinho aquela coisa ali. Se a gente diminui a distância disso, perto de uma curva, por exemplo, porque é um lugar mais perigoso, o que vai acontecer? Tu vai enxergar passando mais rápido, mas não é que tu aumentou a velocidade, é que tu diminuiu a distância entre eles. Se a pessoa sente que está andando mais rápido, ela diminui, daí ela entra na curva mais devagar. Então, não é só a placa dizendo diminui a velocidade. Eu posso usar a engenharia para essa pessoa sentir que precisa diminuir. Ou mudar o pavimento, também tu põe um pavimento perto da curva um pouco mais rugoso, o ruído também te dá uma sensação de velocidade mais alta. E daí tu diminui naturalmente, entende? A engenharia tem que dar uma mão. Mais sinais. Porque a gente não pode botar tudo na responsabilidade das pessoas, porque as pessoas são falhas e a gente vai falhar em algum momento, né? E a gente não tem que condenar as pessoas à morte ou ao acidente só porque elas falharam em alguma situação. Então a gente tem que tentar, daí as laterais das vias, sem árvores, sem pedras, sem coisas que elas podem colher, caso aconteça ela sair da pista numa estrada, no caso, né? Ela ter a chance de se recuperar. Tudo isso a engenharia estuda, né? E prevê para dar uma melhor chance, né? Para o condutor e passageiros. E, Tarcísio, uma avaliação de todas essas blitzes, até do próprio Balada Segura em Porto Alegre, nesse mais de um ano de atuação. Então, complemento essa questão da sinalização da engenharia, ela cabe também na cidade. Né? Muito mais na cidade até, porque na cidade tu tem... muitos elementos. Tu tem muitos elementos, tu tem muito mais atores, né? Tu tem muito mais gente, tu tem muito mais pedestre, muito mais motocicleta. Então, as pessoas muitas vezes questionam por que tantas sinaleiras na terceira perimetral. Porque nós temos muita gente, muito pedestre na terceira perimetral, nós temos escolas na terceira perimetral. A terceira perimetral ela não é uma via de trânsito rápido, ela é uma arterial da cidade de Porto Alegre. A via de trânsito rápido nós só temos uma em Porto Alegre, que é Castelo Branco, que caracteriza realmente uma via de trânsito rápido, que tu não tem pessoas morando na margem da via, tu não tem acessos laterais, tu não tem sinaleira, é Castelo Branco. A perimetral, ela tem corredor de ônibus que precisa ter, as pessoas precisam sair de dentro da estação. Né? Então tem que ter um semáforo para a pessoa sair dali. Próximas escolas, mesmo que seja lá dentro de uma vila, muitas vezes a gente precisa, o movimento, o trânsito é baixo, mas por questões de engenharia, se precisa colocar uma sinaleira de pedestre ali, se precisa botar um gradil na esquina para as pessoas não atravessarem naquela esquina, para te induzir elas a atravessar num local mais seguro. Então a questão de engenharia ela cabe muito também nas cidades. A questão das operações todas, esse trabalho, tudo que a gente conversou aqui, a gente precisa ter fiscalização, a gente tem que ter educação, a gente tem que ter engenharia, mas se não tiver fiscalização, as pessoas elas têm a sensação de que estão livres, como diz o Adelto, pode fazer o que quiser. A prova disso é a operação Viagem Segura, a prova disso é a Balada Segura. Tinha 19 pontos no estado que acontecia a maioria dos acidentes. Se colocou a fiscalização lá, praticamente zerou o acidente. Tu tira a fiscalização de lá, volta o acidente. Quer dizer, as pessoas elas precisam ser vigiadas, elas precisam ser fiscalizadas. Infelizmente é isso. Então, a gente tem que ter fiscalização, tem que ter educação e tem que ter engenharia. Elas têm que andar junto. As três coisas têm que andar junto. Para formar a base do trânsito seguro. Para formar a base e para conscientizar as pessoas. As pessoas têm que ser educadas, sim, têm que ser educadas. Elas também, depois da educação, a gente tem que fiscalizar para ver se ela realmente não tem que voltar a ser educada de novo. Né? Claro. E, Adelto, a importância de todas essas ações também, uma avaliação geral de tudo que vocês já tiveram, tanto no Balada Segura quanto no Viagem Segura, e o que ainda precisa ser feito para melhorar. Acho que o Tarcísio já pontuou. A continuidade dessas ações ela é importante porque as pessoas, a partir do momento que elas saibam que a fiscalização vai ocorrer e recebendo a informação correta dos procedimentos do seu comportamento para permanecer em segurança, é importante. Aí tu vai integrando essa ação e ampliando ela. Tanto é que o Balada Segura nós vamos ampliar para todo o estado, então já está em fase de expansão. Lançamos Guaíba, que é a 6ª cidade agora. Erechim é a próxima, né? Erechim, no final do mês, também estaremos lançando o Balada Segura também. Então, quer dizer, as ações do Estado, elas vão continuando. Então, e mantendo as ações que nós temos hoje, redefinindo, readequando elas e questões que a gente está fazendo. Nós tínhamos uma reunião para discutir, vai ser programada para a sequência, para que a gente possa reestruturar
algumas ações específicas dessas ações do Balada Segura, para que a gente garanta a maior eficiência possível desta ação. Então eu acho que esse é o mais importante. E aí o fundamental é de fazer com que as pessoas consigam acessar essas informações e entender o porquê, por exemplo, do uso do cinto de segurança. O cinto de segurança não tem que ser usado para não ser multado. Ele tem que ser usado para que ele vá salvar a tua vida. E as pessoas não compreendem isso. É por isso que nós estamos cobrando o uso do cinto de segurança. E aí tem vários mitos. Ah, mas se eu cair no rio, se eu tiver com o cinto de segurança, não vou conseguir sair. Não, mas se ele tiver sem o cinto de segurança, ele não vai sair do carro, porque ele vai bater a cabeça no para-brisa e provavelmente vai estar inconsciente, aí não vai ter tempo. Quando ele retobrar a consciência, o veículo já afundou, e aí ele mesmo que não vai conseguir sair. Se ele tiver de cinto, a probabilidade dele ter a inconsciência durante a queda é bem menor e ele vai ter condições de acionar o cinto. Ah, mas daí se o cinto tiver com defeito, bom, mas daí é um outro problema, daí ele não cuidou. Também não adianta cinto. Aí ficar é a antecipação, que é aquela regra que vale. Né? Eu só vou sair com o veículo quando ele estiver totalmente em condições. E aí a lâmpada queimada, o farol queimado. É simples, todo dia antes de sair, dá uma verificada, vê. Ah, não faz todo dia, mas dia sim, dia não, dá uma olhada. Isso faz uma diferença grande. O veículo conduzindo sem farol. E aí o importante, que as pessoas esquecem, na rodovia, principalmente dias de chuva, sob neblina, o uso do farol. Isso é importantíssimo. Começou a anoitecer, liga o farol. A Polícia Rodoviária Federal orienta que use o farol durante o dia. Também é mais seguro, porque aumenta muito a visibilidade de quem está vindo no sentido. Por isso que a moto é obrigatório o uso do farol o dia todo, e o ônibus dentro do corredor tem que usar sempre para aumentar a visibilidade. Aumenta a visibilidade, aumenta nossas condições de segurança. Então são pequenas ações de mudança nossa de comportamento que vão influenciar positivamente lá na frente para a nossa segurança. E Cristine, o Tarcísio falava que o poder público tem que fiscalizar e vai continuar fiscalizando. Quando ele não está, existem essas falhas que agora o Adelto também colocava, que a gente tem que usar o cinto, tem que estar com a manutenção do carro em dia. Como fazer as pessoas se conscientizarem desses passos para se sentirem seguras no trânsito? Pois é, a fiscalização é a nossa ferramenta maior de educação. Eu acho que a gente tem que entender a fiscalização assim, né? As pessoas associam muito fiscalização à multa, e a multa daí para outros fins. Não, a fiscalização é um mecanismo de educação, assim como a campanha, assim como as escolas tratar transversalmente o assunto, mas a fiscalização é um poderoso instrumento, porque a gente tem que imaginar que a longo prazo a fiscalização ela vira um ato automático na gente, né? O cinto, muita gente agora entra e já põe automático, porque foi fiscalizado por muito tempo. Antes não fazia isso. Então, coisas que a gente está fiscalizando agora, vai se continuar fiscalizando, mas não vai ser nem necessário, porque daqui 2, 3 gerações, ninguém imagina não botar o cinto, né? Não vai imaginar não botar o cinto. Vai ser um absurdo. Vai incorporar, exatamente. E a fiscalização nos ajuda muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que parar de criticar a fiscalização. E uma coisa que, assim, que eu acho que a sociedade tem direito de achar que algumas coisas estão mal fiscalizadas, no sentido assim, naquela rua é 40 km por hora em tal lugar, não faz sentido. Se a lei não faz sentido, a gente não deve violar ela, a gente deve trazer a Câmara, procura um vereador, explica, está errado, não está bem lá. Daí vamos trocar a lei, porque violar a lei é o que a gente pode fazer de pior para os nossos filhos. Porque tu ensina a infração. E daí a criança, o adolescente, às vezes infringe quando não é para infringir. Sim. Né? Porque tudo bem, eu percebo que ali eu consigo infringir legal. Mas e se tu errar o momento de infringir? Né? Então a sociedade só se estabelece se todo mundo respeita as regras. Né? E se a regra não está boa, não é violar, é trocar a regra. Primeiro a gente tem que usar os canais apropriados para mudar a regra e deve ter todo gestor, todo mundo que atua, né, os engenheiros, todos são passíveis de ter se enganado, errado, ou a situação até muda. Convencer a pessoa. A prova disso é a própria lei da alcoolemia. Ela mudou justamente porque você achou que ela não estava em Então a gente vai readequando. Isso é muito importante. E a mudança no trânsito, ela não precisa ser enviada para a Câmara, não precisa passar no Legislativo. É mudança a IPTC, ela tem o gerenciamento das empresas, o município é responsável
por regar o trânsito. Bom, aquela placa não tem sentido ter 40 à noite, 58, né? leva lá para fazer a avaliação. Todos os atendimentos, qualquer pessoa pode até ligar, não precisa nem até Qual lá. é o canal? O canal é o 156 ou 118 da IPTC, ele pode ligar, vai ser aberto um protocolo, vai receber o número e vai se dar andamento num processo administrativo que não precisa nem ir até a IPTC. Se ele quer ir até a IPTC, tem o balcão de atendimento, Érico Veríssimo número 100, ele pode encaminhar qualquer solicitação que ele vai ter uma resposta por escrito na casa dele. Certo, e aí ou a pessoa é convencida do porquê daquela sinalização Ou informada, então, muitas vezes claro, ela não entende, ela olha, mas eu não consigo Sim. entender o motivo dessa ou sinalização então isso aqui. também pode ir para Ela pode estar errado, ou de repente aquilo ali está ali porque tinha um motivo e deixou de ter esse Claro. motivo, deixou de existir aquela creche ali, por exemplo, e o poder público não foi informado que aquela Sim. creche fechou. E aí a pessoa se muda para aquela região da cidade, mas por que essa placa de embarque e desembarque na frente da minha casa, se não tem nada aqui? E aí ele informa, a IPTC vai ver e era uma creche que tinha lá, a gente tira a sinalização, refaz um projeto e se ressinaliza até um cruzamento se for necessário. O importante é respeitar a sinalização, respeitar também todas as regras de trânsito, de usar o cinto, não beber e dirigir, e respeitar os outros condutores, sempre fazendo tudo correto no trânsito, assim a gente está seguro. Eu agradeço a participação de vocês aqui no programa, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.